Bom dia, vamos começar mais uma live, continuando falando sobre comunicação. Na última semana, minha última live também falou sobre comunicação e muitas pessoas depois compartilharam, tiveram alguns questionamentos e eu achei muito válido a gente continuar falando um pouquinho sobre esse tema que é tão às vezes difícil, né? Tão pouco falado. Vou aguardar um pouquinho a entrada das outras pessoas e a gente já começa. E aí, você assistiu a última live? Se você não assistiu, vai lá, entra no meu perfil e tá lá como última live. Eu vou até colocar nos destaques o acesso para você clicar aí direto na última live. Eu vou fazer isso, eu vou ver se eu faço isso hoje ainda para ficar mais fácil. E de repente eu até vou fazer alguma coisa, alguma sériezinha, né, sobre comunicação, eu não sei, ainda vou pensar. Naísa, bom dia, tudo bem? Eu só estou esperando ver se alguém vai entrar mais para começar. Também não me preocupo muito não com a entrada das pessoas, porque eu sei que muitas pessoas não conseguem assistir ao vivo, né? Muitas pessoas só assistem depois. Então vamos lá. Hoje a gente continua falando sobre comunicação. Por que às vezes é tão difícil a gente se comunicar? Né? Porque existe uma grande diferença e as pessoas não entendem entre comunicação e fala. As pessoas geralmente elas falam, elas não se comunicam. Qual é a diferença, Elaine? A fala é uma coisa automática. É como se eu não passasse por um processo de consciência. Eu tinha até um amigo que eu trabalhava com ele que ele falava que tinha um filtro entre o nosso cérebro e a nossa boca. Então, tudo que vai sair precisa passar por esse filtro. Nem sempre tudo que eu penso eu posso falar e da forma como eu penso. Então, a comunicação exige essa diferença. Eu tenho consciência como eu vou falar. Eu tenho consciência sobre o que eu vou falar. Essa é uma grande diferença. Então, a fala, ela é muito automática. Passou na minha cabeça, eu pensei, eu falei. A comunicação exige consciência. Eu entendo o que eu pensei, o que eu senti e o que eu preciso falar para que o outro me entenda. Então, a comunicação, ela é consciente, ela exige um processo de consciência e de autoconhecimento. Infelizmente, hoje as pessoas não têm buscado muito isso. Né? As pessoas, de modo geral, elas têm tratado a doença, tanto as doenças psicológicas quanto as doenças físicas, mas elas pouco trabalham a, a, a prevenção. As pessoas não previnem. Então, geralmente as pessoas chegam até o meu consultório quando estão com crises de ansiedade muito grave, quando estão com crises de pânico, quando estão em crises depressivas, quando estão passando por um momento de muita turbulência no casamento, no trabalho, na faculdade. E aí, quando a crise diminui, o que elas fazem? Elas vão embora. Então é igual o que acontece um pouco na medicina. Você vai lá, tem uma crise de dor no estômago, você trata aquela dor, toma um remédio, mas nunca vai procurar a causa, o que está causando aquilo. Então você ameniza aquele quadro de dor aguda, você ameniza o seu quadro de sofrimento e vai embora. Você não trabalha em cima daquela dor, daquele sofrimento. Infelizmente é isso que tem acontecido. E por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em lidar com a consciência e geralmente elas estão vivendo de forma muito automática. Né? Se você for parar para pensar, a pandemia, eu acredito que foi muito um processo para a gente começar a ter consciência dos nossos processos, das nossas escolhas. E
não está mais acontecendo isso, né? As pessoas tiveram, eu acho que essa consciência lá no começo, depois veio um quadro de dor muito aguda, que as pessoas só queriam que aquilo passasse, que aquela dor fosse embora, e depois não trabalharam, não foram compreender, e estamos de novo vivendo de modo automático, sem consciência. E aí, de novo, virão as dores, de novo virão os sofrimentos, porque a gente não trata, a gente não trabalha de forma preventiva, né? A gente só trabalha na doença, né? Então, esse é o grande problema. Então, o que isso tem a ver com comunicação? Tudo. A comunicação faz parte de um tratamento psicológico. Você entender por que você se comunica de tal forma, você entender por como que as suas emoções são ativadas no seu dia a dia, como que você às vezes se comunica muito em cima das suas emoções, e aí você não tem essa consciência. Então eu vou começar aqui dando um exemplo de uma mulher, ela é casada, e aí essa mulher, ela tá incomodada que o marido fica trabalhando até tarde e chega todo dia tarde em casa. Aí ela vai falar com ele, ela fala assim: olha só, você tá todo dia trabalhando até tarde e isso tá me incomodando. Beleza, você tá ficando até tarde no trabalho e isso tá me incomodando. Aí o que acontece? O marido passa a não ficar até tarde no trabalho e arruma um futebol para jogar todas as noites. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque essa mulher não soube dizer o que realmente estava incomodando ela. Porque não era o fato dele ficar até tarde no trabalho. O que ela precisava dizer era que ela gostaria que ele chegasse em casa mais cedo para ficar com a família, para ficar com ela, para ficar com os filhos, que ele ficasse mais em casa. Como ela não comunicou isso, ela criticou aquilo que ele estava fazendo, ele parou de fazer, mas ele foi fazer uma outra coisa. Então isso é muito comum. É muito comum que a gente não se comunique de forma eficaz e que a gente fale uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente precisa. E aí a gente começa a sentir raiva, a sentir incômodo, porque a gente acha que o outro não entende a gente. Mas, na verdade, a gente não se entende. Se eu não entendo aquilo que eu quero, as minhas necessidades, como que o outro vai fazer isso, não é verdade? Então, esse é o principal fator da comunicação. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem pontuar, que vocês podem colocar no comentário que a gente vai conversando sobre isso, tá? Então, isso da comunicação é muito importante. Eu entender primeiro o que eu quero falar, por que aquilo me incomoda. Primeiro, a comunicação passa por um processo de autoconhecimento. Eu preciso conhecer, entender o que aquilo me causa para eu poder fazer com que o outro me compreenda. Se nem eu entendo, o outro não vai me compreender. E aí, a gente vive uma comunicação em pé de guerra. Por quê? Porque eu passo a começar a engolir muitos sapos e eu cuspo marimbondo. Então, geralmente, ou eu engulo ou eu tô sendo agressiva. Então, é aquilo que eu falei com vocês na semana passada. Ou eu sou muito agressiva ou eu sou muito passiva. Eu tô sempre nesses extremos e eu não consigo falar de uma forma eficaz, de uma forma que eu não vou afetar o outro, mas que eu também não vou ficar afetada se eu não falar. Entenderam a diferença? Então, eu vou pontuar alguns aspectos da comunicação que são importantes da gente começar a entender. Então, quando eu vou me comunicar com alguém, lembrando, comunicação é algo consciente, tem 4 principais maneiras, aspectos, dicas que a gente pode seguir para uma boa comunicação. Primeiro, eu vou observar. E aí, observar é diferente de julgar. Como que eu observo as coisas? Alguma coisa aconteceu, eu vou observar o que foi aquela situação e eu não vou julgar. Na maioria das vezes eu julgo. O que é julgar? Quando eu atribuo a alguma coisa
ao meu valor. Eu vejo a situação através dos meus olhos, eu interpreto uma situação. E a gente faz isso com muita frequência. A maioria das coisas que a gente faz, a gente interpreta. Então eu vou dar um exemplo para vocês. O mesmo exemplo da mulher que foi lá falar com o marido e ela não se comunicou de forma eficaz. Todas as vezes que o marido dela chegava tarde em casa do trabalho, o que ela pensava? Ele não tá nem aí para nossa família. Ele não quer ficar com a gente. Então ela, o que ela fez? Ela não observou. O que é observar? Ele chega em casa tarde. Então, o meu marido tá todo dia chegando em casa tarde do trabalho. Essa é a observação. Só que geralmente a gente não vê dessa forma, a gente julga. Ele não gosta de ficar em casa, e aí às vezes a gente começa a atribuir juízo de valor referente a nossas vivências passadas ou até vivências de outras pessoas. Então, por exemplo, se meu pai traía minha mãe, eu vou começar a julgar aquela situação, ele também tá me traindo, ou se eu já fui traída, então ele tá fazendo isso porque ele tá me traindo. Então eu começo a julgar aquela situação sem observar o fato. Eu preciso aprender a observar o fato. Por quê? Porque se eu julgo, eu vou buscar depois uma defesa. Se eu acho que alguém está fazendo alguma coisa comigo ruim, eu vou me defender. Então eu vou atacar na minha comunicação. Vai ser difícil manter um equilíbrio e não atacar. Por isso que é tão importante a gente não julgar, a gente observar o fato. Depois eu vou entender o que aquele fato me gera de sentimento. Então, eu vou observar o fato. O que eu sinto com isso? Geralmente, a gente, ao invés de ver o sentimento, a gente avalia. Então, eu julguei lá, né? Eu falei o meu marido não vem para casa porque ele não tá nem aí para a família. Ele é egoísta, ele só pensa nele. Aí eu tirei o sentimento que é meu e coloquei o sentimento nele. Eu avalio o que ele está sentindo. Ele faz isso porque ele é egoísta. Pronto. É uma espécie de julgamento, mas também com uma avaliação em relação a ele. E aí, quando eu avalio, de novo, eu me sinto muito mal. Por quê? Porque eu não estou vendo o que eu sinto, eu estou avaliando o que ele sente ou por que ele faz aquilo, que eu não tenho como saber. Então, ao invés de avaliar, eu preciso ver o que eu sinto. Então, o meu marido trabalha todos os dias até tarde e com isso ele chega em casa tarde. Eu fico triste, por quê? O sentimento que eu tenho é de tristeza. Beleza, eu avaliei o meu sentimento, eu sinto tristeza e eu vou validar. Tudo bem eu sentir tristeza porque o meu marido chega em casa tarde. Aí eu vou para um outro aspecto, que é ver a minha necessidade agora nessa situação. Me sinto triste. Qual é a minha necessidade? Minha necessidade é que meu marido chegue em casa mais cedo para ficar mais com a família, porque eu sinto falta dele. Beleza, eu entendi minha necessidade. O que a gente faz ao invés de descobrir a nossa necessidade? A gente cria uma estratégia. Qual é a estratégia? Porque eu vou falar com ele, porque assim não dá, porque ele é muito egoísta, e se ele continuar fazendo isso eu vou arrumar uma outra coisa para fazer. Aí a gente cria uma estratégia de ataque a outra pessoa, que não vai funcionar, provavelmente não vai funcionar. Então essa estratégia eu tô lá atacando essa pessoa. Então, nunca vou criar mais estratégia. Agora eu vou entender a minha necessidade da situação. Depois, eu vou criar um pedido. Como eu vou me comunicar melhor com meu marido? Que pedido eu posso fazer? O que a gente faz? A gente dá uma ordem. Olha, você tem que chegar mais cedo. Ou, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Quando eu dou uma ordem, também não funciona, porque a ordem tem a ver com minha necessidade, com meu ponto de vista, não tem a ver com bem os dois na situação. Só tem a ver com a minha necessidade. Eu digo que o outro tem que fazer. E aí, ao invés de dar ordem, eu preciso fazer um pedido.
que é, olha, você poderia chegar mais cedo em casa? Então, como seria uma comunicação de forma mais eficaz? Eu observo que meu marido está trabalhando até tarde e com isso ele não está ficando tanto com a família. Eu percebo que eu me sinto triste quando isso acontece. Eu vejo que a minha necessidade é que ele fique mais com a família porque eu sinto falta dele em casa e eu falo isso. Eu peço que ele fique mais em casa porque eu sinto falta dele. Então a pessoa vai virar e falar assim, amor, olha só, eu tenho observado que você tem trabalhado até tarde. E com isso, você tem chegado em casa muito tarde e não tem ficado comigo, com as crianças. E eu me sinto muito triste quando isso acontece, porque eu sinto falta de você. As crianças sentem falta de você. E eu gostaria de saber se você pode chegar todo dia em casa mais cedo um pouco, para a gente ficar juntos, porque eu sinto muita falta dessa relação familiar. De que forma o outro vai me atacar se eu fizer isso? Ou vai se defender se eu fizer isso? Não vai, não é verdade? Porque eu não ameacei, eu não invadi o espaço dessa pessoa, eu só me posicionei de uma forma clara, de uma forma que o outro entendeu o que eu sinto, de uma forma em que eu não julguei, que eu não avaliei o outro, que eu respeitei o outro, mas que eu também respeitei as minhas necessidades. Entenderam a diferença, gente, da comunicação? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Então, entendendo como a comunicação ela precisa ser mais consciente e não só automática, a gente vai entender que tem muita coisa a ser trabalhada, né? Muita coisa mesmo, porque a maioria das pessoas não se comunicam assim. A gente não foi ensinado, na verdade, a se comunicar dessa forma. Na verdade, a gente tem uma capacidade altamente julgadora e altamente defensiva. Lembra, toda vez que eu julgo alguém, eu estou criticando. Toda vez que essa pessoa está sendo criticada, ela vai entrar no modo defensivo. E ela não vai ouvir, ela só vai se defender. E o que acontece nas comunicações? Isso o tempo todo. As pessoas estão o tempo todo no modo defensivo porque a gente julga e a gente é julgado. A gente julga e a gente ataca. E assim as relações vão sendo construídas. Oi, Regiane, tudo bem? Deixa eu ver o que você botou. É mais difícil para mim ter o controle emocional para falar assim. Bom, foi bom você ter compartilhado isso. É difícil mesmo ter esse controle emocional. E a gente não pode agir tomado de emoção. Às vezes, Regiane, também a gente tem essa dificuldade do controle emocional porque a gente julgou ao invés de observar. Então, se eu julgo que é a primeira etapa da comunicação, se eu julgo, o meu sentimento vai ser muito forte, porque geralmente eu julgo achando que o outro fez algo contra mim. Não é verdade? Então, pegando esse exemplo, que foi um exemplo aleatório, tá, gente? Mas que eu acho que muitas pessoas já passaram por isso. Se essa situação está acontecendo comigo, né? Se meu marido está chegando tarde e eu julgo meu marido, né? Porque ele não está nem aí para a família, minimamente você vai pensar isso, ele não está nem aí para a família. Na maioria das vezes você já vai pensar em traição ou qualquer outra coisa. Então, se eu penso que meu marido não tá nem aí para mim e para minha família, o meu sentimento vai além da tristeza. Eu vou sentir raiva, eu vou sentir ciúme quando eu penso na traição. Aí eu vou começar a envolver mais sentimentos do que eu deveria quando eu julgo e quando eu não observo a situação. Então, a primeira coisa, eu preciso aprender a observar essa situação sem julgar. Já vai amenizar um pouco do sentimento, mas o sentimento ainda está ali. Não tem problema, porque na maioria das vezes, quando você se comunica, porque alguma coisa te incomodou e tá tudo bem.
Eu entendi o meu sentimento, eu vou acalmar o meu sentimento para entender o porquê que eu sinto aquilo. Se ele chega em casa tarde e isso me incomoda, eu me sinto triste porque aí eu tenho que entender em mim, tá? Essa é a minha necessidade, que para mim casamento não é isso, para mim família tem um outro aspecto, família vem em primeiro lugar, e aí eu vou entender essa necessidade para mim. Por isso que eu fiquei triste. Aí eu vou acalmar o meu sentimento, acalmo para poder explicar isso ao outro, entendeu? Então, quando você começa principalmente a não julgar, esse controle emocional vai ser um pouco mais fácil. Uma forma também que pode te ajudar, Regiane, é você anotar. Anotem isso. Como a gente ainda não tem a habilidade, né? Não é natural para gente se comunicar dessa forma, a gente precisa escrever. É igual na escola, você ainda não aprendeu a fazer continha. A gente não faz no papel? A gente não faz os risquinhos lá no papel ao invés de contar no dedo, porque às vezes no dedo a gente se perde, não é isso? Então usa o papel ajuda muito a gente, porque tira da nossa cabeça que tá uma mistura de coisas e ali no papel você consegue organizar aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo. Depois de passar no papel com todas essas etapas, eu acredito que o seu sentimento vai amenizar e você vai conseguir passar a sua comunicação de uma forma mais efetiva e sem agredir ninguém. Porque se a sua comunicação tá muito forte, se a sua emoção estiver muito forte, você vai atacar. Porque de alguma forma você está se sentindo ameaçado. Porque a emoção é algo muito instintivo, muito primitivo. E se ela está muito ativada, principalmente a emoção de raiva, eu vou atacar. Dificilmente eu vou conseguir controlar. Entendeu por que é tão difícil às vezes? Mas é difícil porque a gente está no julgamento, a gente não está na observação. Te ajudei, Regiane? Alguém tem mais alguma dúvida sobre o que eu falei? Essa, gente, era a intenção da live, que vocês entendessem um pouquinho melhor hoje sobre comunicação, sobre essa comunicação de forma eficaz. Eu tenho um grupo, né? Se chama Amar Ser, que é um grupo para a gente se desenvolver enquanto pessoa, alguns aspectos do autoconhecimento. O primeiro módulo, no grupo a gente falou sobre autoestima, terminou na segunda-feira agora. E no próximo módulo eu vou falar sobre comunicação. Quem tiver interesse, pode me mandar mensagem no privado. Eu ainda não tenho todas as datas certas, eu só sei que o próximo módulo vai ser sobre comunicação. E nesse módulo eu vou ensinar exatamente essas técnicas. Aqui eu estou passando um conhecimento mais amplo, no módulo eu vou sintetizar mais, eu vou dar mais dicas, a gente vai trabalhar mais especificamente isso. Mas eu acho importante compartilhar dessa forma aqui. Quem não consegue, às vezes, participar do grupo, pelo menos é beneficiado aqui dessa forma. E a partir da semana que vem também, é muito interessante. Eu não trouxe o livro aqui, mas eu vou depois deixar para vocês. Eu vou começar um estudo de um novo livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. A partir da quarta-feira que vem, às 11 horas da manhã, eu vou começar esse estudo da Coragem de Ser Imperfeito. Quem tem o livro, quem já ouviu, quem já leu e quiser participar, será muito bem-vindo. Eu acho que esse livro pode ajudar muito a gente, que fala sobre essa nossa coragem, né, para a gente perceber que a gente é vulnerável. Então é um livro muito interessante que vai agregar muito. Então quem quiser participar é só chegar aqui na semana que vem, quarta-feira que vem, às 11 horas. E a partir da semana que vem a gente vai começar o estudo desse livro que eu acho muito interessante. Oi, Claudilene. Claudilene colocou aqui. Percebo que muitas vezes a gente repete padrões recebidos pela nossa mãe.
Claudilene, ótima sua colocação. A gente reproduz padrões não só da nossa mãe, mas como da nossa família. Esse é um estudo muito importante sobre a gente reconhecer o nosso papel, reconhecer o papel de cada um na nossa família, a gente honrar aquilo que a gente recebeu e colocar cada um no seu lugar. Quando a gente não faz esse processo, a gente acaba repetindo padrões por lealdade à nossa família. Vou dar um exemplo aqui que acontece. Por exemplo, meu pai a vida inteira traiu minha mãe. E aí eu soube disso e por amor à minha mãe, eu sinto pena dessa história dela. E aí a pena me coloca num lugar de que eu preciso compartilhar isso com a minha mãe. Claro, gente, que isso é tudo inconsciente, tá? A gente não percebe que a gente funciona assim, a gente só funciona. E esse lugar de pena da minha mãe me faz me vincular com ela e eu reproduzo a história dela. Então, muito provavelmente eu vou me relacionar com alguém que vai me trair. Porque é como se dessa forma eu estivesse dividindo um pouco a dor da minha mãe. Quando eu não consigo entender que essa é a história da minha mãe, essa história tem a ver com a relação dela com meu pai, que não tem nada a ver comigo como filha, que como filha não posso tomar partido nem do meu pai nem da minha mãe, eu não vou julgar, eu só vou observar o que aconteceu e vou aprender com isso, sem julgar meu pai, sem julgar minha mãe, embora eu entenda a dor de cada um, respeitando a dor, respeitando o comportamento de cada um, eu só vou deixar com eles o que é deles. E eu vou parar de pegar esse padrão e repetir. Porque se eu caso e de repente tenho um relacionamento bem sucedido, eu vou me sentir muito maior do que a minha mãe. Eu vou estar dizendo que eu sou melhor do que ela. E aí, inconscientemente, isso para mim é inconcebível. Então, eu não posso ser melhor do que a minha mãe. Então, eu tenho que viver o sofrimento dela. Parece uma loucura isso, né? Quem estiver de fora, quem não tiver um olharzinho para isso, parece uma loucura, mas isso é muito real. E é muito mais comum do que a gente imagina. A gente está o tempo todo reproduzindo um comportamento. Quando eu entendo o meu lugar na minha família, o meu lugar como filho, o meu lugar como esposo, o meu lugar como profissional, o meu lugar, essas confusões elas deixam um pouco de existir. Porque eu entendo o que eu preciso fazer, qual é o meu papel ali. E aí eu paro de julgar e eu só coloco aquilo em ordem. Isso é muito importante para o relacionamento, é muito importante para a comunicação. Porque às vezes você quer se comunicar e aquilo que você está sentindo está totalmente fora de ordem. Por exemplo, o casamento do meu pai e da minha mãe é horrível. Aí eu vou lá e brigo com meu pai. Eu vou lá falar com meu pai que ele não pode fazer isso. Não, isso está fora de ordem. Eu não tenho que falar nada com meu pai. Porque eu não sou mãe do meu pai, eu não sou mulher do meu pai, eu sou filha do meu pai. E como filha, eu preciso honrar o meu pai, porque meu pai é meu pai, não é meu marido. Muitas vezes a gente sente raiva do nosso pai pelo que ele foi como homem da minha mãe. Olha só. Gente, meu pai é marido da minha mãe e ele é meu pai. E eu já vejo tantas histórias assim se repetindo, porque ele, como pai, eu preciso avaliar o meu pai como pai e não como marido da minha mãe. Como marido da minha mãe, às vezes ele falhou horrores. Só que isso não foi uma escolha minha, essa é uma escolha da minha mãe, essa é uma decisão da minha mãe e ela que vai tomar a decisão do que ela vai fazer. E eu não vou me meter nisso. E minha mãe, por sua vez, eu como mãe, não posso meter meu filho nisso. Meu filho, minha filha, porque lugar de filho é como filho. E aí a gente tem uma dificuldade danada, já que Claudilene entrou nesse assunto, uma coisa que até aconteceu
e acontece muito, o pai e a mãe querer entrar no lugar de amigos de filho. E não é que não possa ter uma amizade. Eu acho que essa amizade pode ser construída muito mais numa fase adulta. Mas na infância, na adolescência, pai e mãe coloca ordem e coloca limite. Não é amiguinho. Amiguinho fala coisas para agradar. Pai e mãe não fazem isso, porque senão eles saem do papel deles. E isso é muito importante. Pai e mãe tá para colocar limite. E é muito importante isso é muito sério. Então a gente não é que a gente não vai dar amor, não é que a gente não vai querer o bem, não é que a gente não vai poder falar as verdades, mas filho não é confidente de pai e de mãe. Isso também é muito importante. Então, não coloquem o seu filho a par das suas questões com o seu marido, porque senão ele vai entrar num lugar que não é dele. Você pode saber de tudo que acontece na vida do seu filho e é até importante. O contrário não deve acontecer. Porque senão você sai do seu lugar e você tira o seu filho do lugar dele. E isso, gente, acontece tanto. Eu tenho muitas histórias de consultório de mulheres que eram traídas e que a mãe colocava a filha ou o filho para tomar conta do pai. E isso causa uma desordem emocional nessa criança e nesse adulto, porque é aquilo que a gente vive lá na criança, né, na nossa infância, afeta a nossa vida adulta e a gente sofre. Por quê? Porque um filho que é colocado no lugar de vigia do pai, o que acontece? Eu vigio, eu vejo o que meu pai está fazendo, eu sinto raiva dele. Ao mesmo tempo, eu me sinto culpada porque eu conto para minha mãe uma coisa que meu pai está fazendo. Olha o que eu gero num filho quando eu faço isso. Ele sente uma responsabilidade muito grande de contar para a mãe e uma culpa muito grande de falar uma coisa que é do pai para a mãe. Olha só. E às vezes essa criança assume um posicionamento. Ela sai do lugar dela ali de criança e vai ser o defensor da mãe ou a defensora da mãe, o defensor do pai ou a defensora do pai. Não pode. Isso não pode acontecer. Porque a gente desestrutura toda uma família. Vira um caos a nossa família. E um caos essa criança. A estrutura emocional dessa criança vai por água abaixo, sabe? Então isso é muito sério, isso é muito importante, que a gente saiba o nosso papel e que a gente saiba colocar os nossos filhos no lugar de filho, porque o filho tem uma enorme tendência a sair do lugar dele, tá? O filho faz isso para pertencer. Então, mas você coloca ele de novo no lugar dele. Não é desmerecendo a emoção, não é invalidando o que ele está sentindo, não é nada disso. Porque muita gente, não, criança é besteira, o que criança está falando é besteira, não. Não é para ignorar a criança, mas é colocar ela no lugar de criança. Criança tem coisas que podem ouvir, tem coisas que não podem ouvir. E isso é muito sério. É muito importante que a gente respeite essa ordem. Então, antes de eu observar, quando eu estou lá observando uma situação e eu vou entender o meu sentimento, eu preciso entender se esse meu sentimento está de acordo com a situação. Então, se eu não estiver no meu lugar, provavelmente toda essa observação está errada. Então, eu tenho que entender o meu lugar, entender o meu sentimento, fazer essa avaliação dentro de mim para depois aprender a me comunicar bem. Por isso que eu comecei falando com vocês. Hoje em dia a gente não quer. A gente quer aliviar uma crise, a gente não quer tratar a crise. E por isso que a gente sofre, e por isso que a gente entra e sai de crises, porque a gente não faz o tratamento de forma adequada. Dá trabalho, mas é importante. Dá trabalho aprender, dá trabalho colocar em prática. Eu até falei nesse grupo, nesse módulo que acabou agora, eu falei com as pessoas. O conhecimento ele é muito importante, mas de nada vale se a gente não põe em prática. Então, e eu digo para mim, enquanto pessoa,
Se eu não consigo colocar em prática, é melhor que eu seja ignorante. Porque se eu tenho conhecimento e não pratico, eu tenho muita responsabilidade no que eu faço. Quando eu ignoro, eu não posso mudar, aí é mais fácil. Então, quando eu tenho conhecimento, como muitas pessoas têm, muitas coisas que a gente ouve não são novas. A maioria das coisas que alguém está falando, que eu estou falando, que vocês já ouviram em algum momento, não tem nada novo. Só que eu não pratico. Eu quero praticar no momento de desespero. Eu quero praticar quando tudo está revirado na minha vida. Aí eu pratico, 2 semanas o negócio começa a melhorar e pronto, eu paro de fazer. Porque dá trabalho. Aí eu não quero me conhecer, eu não quero me modificar e eu fico nessa vida assim, numa vida vazia, numa vida automática, como eu comecei a falar com vocês. Que a gente não se comunica, a gente fala. Pensei e falei. Eu não vou ter consciência do porquê que eu estou pensando aquilo, né? E eu não vou aprender a me comunicar nunca. Ficou claro, gente, para vocês? Foi muito interessante a sua pergunta, Claudilene. Vou fazer até depois mais lives também sobre esse tema, que é um tema muito interessante, que fala dos papéis, da ordem, da hierarquia, né? Da constelação familiar em si, o quanto que a nossa família, o que a gente viveu, influencia naquilo que a gente é hoje e o quanto a gente precisa aprender a ver isso tudo. Oi, Bianca, deixa eu ver aqui o que você colocou. Verdade, como a nossa infância e juventude influencia em nossa fase adulta. E se não tiver entendimento, inteligência para mudar, fazer um novo, tudo se repete, é um ciclo e uma gama de erros. Exatamente isso, Bianca. Tudo se repete. Quando a gente vê, quando a gente olha para a nossa vida, a gente está fazendo exatamente o que a gente sempre condenou na nossa mãe. É impressionante como que os padrões se repetem muito, 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 muito. Porque a gente não toma consciência da nossa vida, a gente só vive, né? Sobrevive, né? De forma automática. Obrigada, Bianca, pelo carinho, pela participação aqui. Se vocês acham, gente, que essa live pode ajudar alguém, compartilha depois com essa setinha que tá aí. Compartilha com alguém, fala sobre as lives que vão acontecer toda quarta-feira. Quem puder estar aqui semana que vem, não conseguir comprar o livro, mas quiser compartilhar também do livro, que eu acho que agrega muito. Lembrando, eu falo sobre o livro, mas eu trago muito conhecimento extra também. Não vou fazer uma leitura do capítulo, eu estudo o capítulo antes e falo sobre o capítulo aqui. Entendeu? Agregando outros conhecimentos ao que o livro está falando, tá bom? Então acho que é muito bacana. Quem quiser, lembrando, é a coragem de ser imperfeito. Eu ia trazer o livro para mostrar a capa para vocês, mas eu esqueci. Vou botar daqui a pouco aqui no meu story. Eu vou tirar uma foto e vou mostrar para vocês, para quem quiser participar. Tá bom, gente? Agradeço o carinho de vocês, a participação de vocês. Quem puder compartilhar e quiser, por favor, vamos ajudar a divulgar, porque eu acho que pode agregar a muitas pessoas, a vida de muitas pessoas. Em breve eu vou divulgar mais o 2º módulo do curso, tá bom? E a gente se vê semana que vem. Gente, obrigada, mãe. Um beijo, gente. Tchauzinho.